Bom, o que nós precisamos para poder começar o trabalho? Nós precisamos de uma base de corte, que é essa verde emborrachada, uma régua desse tipo aqui, de 15 centímetros de largura. No caso tem 50, pode ser de 30, pode ser outra, e o cortador. Se você não tiver e você está aí confinada, não tem como comprar, sair para comprar, não tem problema, use a régua que você tiver e marque com um giz e você vai usar a tesoura, tá? Nesse caso, nós vamos usar o cortador e a régua, que é o que eu costumo trabalhar. Então, eu queria começar falando pelo tecido. Escolhi esse tecido, mas e agora? Já me dei mal com o tecido, né? Porque o tecido é direcional. No caso, ficou mais fácil o quê? A gente saber qual é a direção do tecido. Então, eu procuro sempre fazer as minhas bolsas respeitando o fio do tecido, a direção. O que é isso? É o sentido da orelha. Então, aqui tem a orelha, que é essa borda. Então, sempre nesse sentido é o fio do tecido. O melhor que nós temos a fazer é, sempre que formos costurar, cortar, usar isto como altura e a largura ficar de assim, tá? Então, nesse caso aqui vai ser mais fácil por causa disso. Cortar. Um corte que eu compro na loja vem todo torto. Então, o que você tem de mais reto, mais certo, é a orelha. Então, a gente começa sempre pela orelha. Eu vou aqui posicionar e tentar mostrar para vocês como fica, porque é difícil, tô com uma mão só e eu não consegui fixar o celular em nenhum lugar, tá? Então, eu vou tentar fazendo aos poucos assim. Aqui está. Eu posicionei certinho, aqui no zero. Eu não vou dizer certinho, porque eu vou deixar um pouquinho de excesso, porque eu quero depois tirar fora essa parte da orelha. Essa aqui tá até bonitinha, mas tem muitas orelhas que vem dura, que vem cheia de franjinha e tal. Então, eu vou posicionar um pouquinho para fora aqui. Mas eu deixo bem paralela, porque ela tem que ficar certinha ali e aqui, ó. Pode ver que a dobra ficou alinhada. E aí, eu vou cortar no 30 centímetros, porque é 30 de largura que eu quero. Olha, eu venho aqui na régua, na base, tem o número 30, posiciono minha régua aqui e vejo se com certeza tá lá também, não está, ó, agora tá. Então, tá 30 lá e 30 aqui. Aí, eu vou, com a mão, eu seguro firme aqui, com esta mão, com a outra eu venho e corto aqui. Eu não vou conseguir fazer isso porque a mão tá segurando o celular. Mas é essa posição, olha. O cortador aberto, ó. Aqui ele tá protegido, tá fechado. Abri. Eu venho aqui, encosto na régua e venho neste sentido. Sempre em um único sentido. E encostadinho na régua, tá? Eu vou tentar posicionar aqui a câmera para ela parar sozinha e vocês pegarem num outro ângulo. Vamos lá, ó. Coloquei aqui no 30. E vou cortar. Pronto, sai inteirinha, bem cortadinha. Lembra que eu falei que eu ia parar? Então, agora eu vou pôr esse outro lado aqui, vou encostar aqui na linha do zero. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Tá na linha do zero. Venho no 30 de novo para poder deixar ele certinho. Então, eu vou ter os meus dois cortes, eu sei que vão estar certinho, bem bonitinho. Zero aqui. Só que a altura é 22,5, não é isso que a gente tinha falado? 22,5. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na base do tecido, para ver se ele tá retinho. Como que eu faço isso? Se eu colocar ele aqui nessa linha do zero aqui, ó, e vou olhar aqui, e vejo se ele tá torto. Uau, será que ele tá torto? Ó. Bem torto, né? Então, eu vou ter que vir com a régua agora. Eu vou até trazer ele para outra linha qualquer. Não vou deixar no zero, porque senão eu perco o meu controle. Eu vou pôr na linha 5 aqui, ó. Que é grossinha também. Então, tô aqui, pondo na 5. E vou vir com a régua na linha mais baixa aqui, mas que pegue ela inteira, ó. Se eu vier nessa linha forte aqui, eu também vou conseguir pegar, vou cortar só a diferença, ó. Tá vendo?
Vamos lá, eu vou cortar. Eu não posso nem na pala pôr ela deitadinha, né? Não tem graça, então eu vou pôr ela, vou cortar de novo 30 centímetros para poder cortar os 6 depois. Então, 30 centímetros aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar duplo, com o tecido duplo, ó, dobradinho. Deixa eu posicionar melhor para vocês verem aqui. Com o tecido dobradinho. Eu vou fazer aquela... Ó, eu já sei que esse aqui tá alinhadinho. Eu venho aqui, vou acertar nessa linha aqui, ó. Deixa eu ver um lugar onde vocês consigam ver. Ó, tô alinhando aqui em uma linha qualquer. Eu gosto de alinhar nas mais grossas, né? Tá alinhadinho. Aí eu venho com a régua na linha que eu sei que vai abranger tudo, ó. Se eu vier aqui nessa linha, eu vou pegar aqui e vou tirar a diferença fora. Tinha diferença? Tinha, ó, de um lado tava assim e do outro tava fininho, não podia deixar desse jeito, né? E agora eu vou vir pro lado de cá, ponho no 0 e corto 6 centímetros. Que vai ser, eu vou pôr pra cá pra câmera pegar, mas é como se fosse no 0, conto 6. Depois no 10, tô vindo até o 16 pra cortar aqui. A pala, certo? Cortei a pala. Muito bem. Após, nós temos agora o fole. O fole é 7,98, mas aí eu tô em outra armadilha. Se eu pegar essa menina aqui, eu não posso fazer um corte só de 98. Porque senão ela vai ficar de ponta cabeça de um lado e do outro. Então, eu vou montar esse fole. Eu vou pôr as meninas, cortar pelo menos em 2, para que elas fiquem dos dois lados em pé, pra cima. Esse aqui tá sem passar, fica ruim de cortar, né? Tá feio pra cortar, mas dá. Deixa eu ver quanto tem de altura esse tecido. Esse tecido tá com 37 de altura. 37 vezes 2 dá 74. Ainda falta. Eu vou pegar esse tecido que sobrou e vou cortar em 3. Vou costurar o fole em 3, tá? Então, como? Vou cortar aqui, vou juntar aqui, ó, dobrar. Onde eu sei que tá certo. Vou cortar 7 centímetros. Eu vou medir agora na régua, que pra mim tá mais prático de medir na régua. Já cortei 2 pedaços. Vou cortar mais um para emendar depois. Ó, o tecido não tá paralelo na base, mas eu posso acertar ele na régua. Vê que na régua tá certinho. 7 centímetros. Pronto, então eu tenho 3 pedaços que eu posso emendar para fazer o fole, tá? E agora a gente vai pensar nas alças. Quando montamos as medidas, nós deixamos a largura da alça sem calcular, porque nós falamos que íamos fazer essa conta depois. Então, aqui está, ó. Ela depende da largura da alça que você tem disponível para usar, que você quer usar. Então, tá aqui no gráfico mostrando, olha. Então, aqui eu tenho uma alça de 2,5 centímetros. Então, como é que eu vou calcular a largura do tecido que eu quero que envolva essa alça? Então, eu vou pegar, fazer a seguinte conta, olha, lembrando, eu fiz esse desenho pra gente lembrar bem que o tecido, ele envolve, ele abraça a alça e ainda tem que sobrar aqui o espaço para costura, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, olha, 2 vezes a alça, que é 2 vezes 2,5. Se a alça de 2,5 é frente e verso. Mais 2 vezes 0,75, que é o pé de máquina. O que é o pé de máquina? É a largura da costura que nós vamos usar aqui.
Então, o pé de máquina tem 0,75. Então, é vezes 2, porque é dos dois lados. Então, dá 1,5. Mais meio centímetro de folga, porque aqui ela tem a alturinha, e se a gente fizer muito apertada, ela vai ficar toda enrugada, difícil de passar. Meio centímetro de folga é suficiente. Então, nós vamos ter uma largura de 5, que é variável de acordo com a alça que vocês estão usando, mais 1,5 do pé de máquina, mais meio de folga, deu 7 centímetros, tá? Então, neste caso, nós vamos cortar 2 tiras de 7 por 65. No vídeo, talvez vocês vão encontrar eu falando que cortei 6, mas é 7 a medida que nós vamos usar, tá bom? A alça, eu resolvi cortar nesse tecido do composê, porque aquela bonequinha na alça, ela ia ficar pela metade, ia ficar esquisitinha. Eu falei, essa aqui acho que vai ficar mais interessante e vai combinar com o debrunzinho do forro, tá? Só que eu tenho uma altura muito pequena aqui, eu tenho menos do que 65 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, lembra que eu falei que eu costumo cortar tudo no fio? Mas às vezes a gente sai fora, né? Então, para fazer uma alça, eu prefiro tirar os 6 centímetros todo da largura do tecido, vou cortar uma única tira de 6 centímetros e dali eu já tiro as 2 alças, tá? Ai, mas é tão difícil cortar a largura toda, 1,5 m. A gente dobra em 4, que fica um pouco mais fácil. Ó, dobrei em 4. Ajeito direitinho isso aqui, que isso aqui já foi cortado anteriormente, então ele já tá niveladinho. E venho com a minha régua aqui e marco os 6 centímetros. Na própria régua, tá vendo que a régua tem as marcações? Então, eu ponho a beirada do tecido aqui na sexta casinha e eu sei que daqui pra cá eu vou ter 6 centímetros, tá? Então, eu vou fazer isso. 6 centímetros aqui. Opa, eu achei que tava bem cortadinho, mas tá umas barriguinhas. Depois eu viro e corto do outro lado. Ó. Seis centímetros. O que eu falei que eu vou virar é isso aqui, ó. Virar aqui e cortar do outro lado, porque tem umas barriguinhas ali. A gente pensa que tá tudo bonitinho, quando vai ver, nem tudo tá bonito, né? Então, vou vir aqui. Vamos lá, aqui. Essas barriguinhas são bem chatinhas de tirar. Pronto. Aqui tá a tira. Agora, eu vou cortar 65 centímetros da tira. Vou primeiro tirar essas orelhas fora, porque a orelha é ótima para orientar a gente, mas dá umas confundidas. Tem umas que repuxam, são duronas. Essas mandalinhas tão lindas, né? Então, vamos lá, 65 aqui. Vamos cortar primeiro a orelha fora. E aí, né, que minha régua só tem 50. O que eu faço? Eu venho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa pra marcar. Meu giz ainda não veio. Ó, marco aqui na régua que tem 50. Faço uma marquinha aqui. Vai dar pra ver depois? Opa, vou, né? Ó, tá aqui. Vou conseguir ver. Ó, 50 e marco mais 13, né? É fácil, não é o bicho de 7 cabeças. Se a gente aprendeu a somar, a gente sabe, né? Então, 10, 1, 2, 3, ó. Posicionei o 13 aqui em cima da... Cadê o 13? O 13 em cima do risco. E venho aqui e corto. Uma coisa que é bem importante é que as 2 alças sempre tem que ter o mesmo tamanho, né? Porque senão fica tão ruim aquelas alças desencontradas, né? Às vezes a gente tira um pouquinho
Pronto, então as alças já estão... Bem, pessoal, agora tá devidamente cortado, já na medida certa, depois de corrigido. Então, tá aqui as peças cortadas. Eu vou mostrar uma a uma. 2 vezes 30 por 31, 30 de largura por 31 de altura, que é a parte do corpo da bolsa, a parte principal, tá? Então, são 2. Tá aqui. 2 vezes 6 por 30, 30 por 6, que é a pala, é o que vai ficar ali por cima, depois da alça. A manta dessa parte toda da frente, então a manta que dá a estrutura nas 2 partes da bolsa. E o forro do corpo tá aqui, tá? Então, esse é o forro. Agora, aqui nós temos 2 pedaços que eu fiz o bolso. Lembra que eu falei 23, mais ou menos 23 por 15? Eu fiz exatamente 23 por 15. Mas o que eu fiz? Eu fiz um patchwork, vamos dizer assim. Não é patchwork, é só uma emenda mesmo. Então, eu cortei 2 vezes 23 por 15 com as sobrinhas do que eu tinha aqui. Então, eu fiz essa aqui para usar as sobras. Eu não quis cortar um pano novo, sendo que eu tinha essas sobras, tá bom? Esse nós vamos fazer o bolso interno, que vai no forro. Aí, aqui tem o fole, que é aquele 7 por 98, e que eu emendei aqui para ficar menininha virada para um lado e menininha para o outro. Esse é o forro do fole, e aqui a manta também, porque vai ter manta no fole para deixar ela estruturadinha, tá? E, finalmente, as alças. 2 alças de 65 por 6, né? Foi isso que essa medida que a gente chegou. E as alças que vão dentro dela, tá? Aí, só para completar todo o material, vai um jogo de fecho de imã. Na verdade, eles são 4 peças, a outra tá perdidinha por aí. Então, é aqui, ó, 2 fechos, o macho e a fêmea, e 2 chapinhas dessa, que uma tá faltando, depois eu encontro, tá bom?